A pergunta pairava no ar, tão densa quanto o fumo do tabaco barato que escapava da janela entreaberta do pequeno café na mouraria. Até quando a cor da pele definiria o tamanho dos sonhos em Lisboa? Para Amara Oliveira, essa questão não era retórica. Era o eco constante dos seus 28 anos, a sombra que acompanhava cada passo seu pelas calçadas de pedras gastas da cidade. A Publi Criativa, aninhada num edifício de fachada elegante nas Avenidas Novas, cheirava a ambição e a café caro, um universo à parte do seu bairro na Amadora, onde os prédios desbotados contavam histórias de chegadas e lutas. Amara entrara ali com um portfólio debaixo do braço e uma esperança cautelosa no peito. O seu talento como designer gráfico era inegável, uma fusão de técnica apurada e uma sensibilidade artística que bebia tanto das cores vibrantes de Cabo Verde, terra dos seus pais, como da melancolia luminosa de Lisboa. Os lenços coloridos que frequentemente adornavam o seu cabelo afro-natural eram mais do que um acessório. Eram uma afirmação silenciosa da sua identidade, um toque de cor num mundo empresarial que tantas vezes parecia querer tudo em tons de cinza. A agência fervilhava. Mesas de design minimalistas, ecrãs a piscar com ideias em gestação, um murmúrio constante de prazos e brainstormings. Amara, no seu primeiro dia, sentiu o peso dos olhares, não hostis necessariamente, mas curiosos, avaliadores. Era a única mulher negra na equipa criativa. Engoliu em seco e focou-se no trabalho, determinada a provar que o seu lugar era ali, conquistado por mérito. Beatriz Vasconcelos, diretora criativa sénior, materializou-se à sua frente como uma aparição saída de uma revista de moda. Loira, impecável num fato caro, exalava uma autoridade que não admitia questionamento. O aperto de mão foi breve. Os olhos azuis, frios como o Tejo em janeiro, varreram Amara de cima a baixo. Amara Oliveira, Beatriz disse, o nome a soar estranho na sua boca, como uma palavra estrangeira mal pronunciada. Seja bem-vinda. Espero que esteja à altura dos nossos padrões. São elevados. Um sorriso fino, que não chegou aos olhos. Amara sentiu um arrepio. Farei o meu melhor, drou Beatriz. É só Beatriz, corrigiu ela, virando-lhe as costas e afastando-se, deixando Amara com a sensação desconfortável de ter sido pesada, medida e considerada em falta. A primeira tarefa de Amara foi desenvolver conceitos para a campanha de um pequeno produtor de vinhos do Alentejo. Mergulhou no trabalho com paixão, pesquisando a história da vinha, as castas, a paisagem. Criou esboços que capturavam a alma da terra, a luz dourada sobre as vinhas, a promessa de um sabor autêntico. Numa reunião de equipa, apresentou as suas ideias com uma timidez que mal disfarçava o entusiasmo. Viu um brilho de interesse nos olhos de alguns colegas. Beatriz, no entanto, permaneceu impenetrável. Interessante, Amara, um pouco rústico, talvez. Veremos, comentou, encerrando o assunto. No dia seguinte, Amara soube por um colega que Beatriz tinha apresentado duas das suas propostas mais fortes ao diretor-geral, Sr. Antunes, como se fossem suas. O colega, Tiago, um designer mais velho que parecia viver com um medo constante de desagradar, contou-lhe em voz baixa, olhando por cima do ombro. Ela faz isto às vezes. É melhor não dizer nada. Amara sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. A injustiça era um nó na garganta. Olhou para o seu reflexo no ecrã apagado do computador. Uma mulher negra, talentosa, mas aparentemente invisível, ou, pior, um repositório de ideias a serem pilhadas. Aquele dia marcou o início de uma guerra fria, uma batalha silenciosa pela sua dignidade e pelo seu trabalho. Os meses seguintes foram um exercício de resiliência. Beatriz parecia ter encontrado em Amara o seu alvo preferido. As críticas ao trabalho de Amara eram constantes, frequentemente feitas em público, durante reuniões de equipa, com um tom de condescendência que a feria profundamente. Amara, querida, este conceito é demasiado étnico. Precisamos de algo mais universal, entende? Algo que o nosso público compreenda. Ou então, a sua abordagem é original, sem dúvida, mas talvez falte a sofisticação que a marca X exige. Cada palavra era uma alfinetada. Cada comentário um lembrete subtil de que ela não pertencia, de que a sua perspectiva era inerentemente limitada. Os prazos que lhe eram atribuídos eram invariavelmente mais curtos, as tarefas mais ingratas. Era excluída de briefings importantes, apenas para depois ser criticada por não estar alinhada com a estratégia. Amara começou a sentir o peso do isolamento. O seu pequeno apartamento na Amadora, com as suas plantas viçosas e os seus livros de arte, tornou-se o seu único refúgio, o lugar onde podia respirar sem sentir o peso do escrutínio constante.
Começou a anotar tudo, datas, horas, comentários exatos, e-mails que provavam a injustiça. Um diário de guerra, pensou com amargura. Lembrou-se de um episódio na escola primária. Tinha desenhado um sol com um sorriso rasgado, usando um lápis de cera cor de laranja vibrante. A professora Doe Adelaide olhou para o desenho e disse com uma severidade que ainda ecoava nos seus ouvidos: Amara, o sol não é assim tão exuberante. Tenta ser mais contida. Na altura não percebeu. Hoje via o padrão. A sua exuberância, a sua cor, a sua perspectiva, tudo parecia ser demais para alguns. Mas no meio da hostilidade crescente surgiu uma luz inesperada. Rui Mendes, um designer júnior recém-chegado à agência, um rapaz de 20 e poucos anos, com olhos idealistas e um talento promissor, começou a observar. Viu os olhares de Beatriz, ouviu os comentários cortantes, percebeu as manobras subtis de sabotagem. Um dia na copa, enquanto Amara preparava um chá com as mãos a tremer ligeiramente após mais uma sessão de feedback com Beatriz, Rui aproximou-se. Amara, ele disse hesitante, eu vi o que aconteceu na reunião. Não foi justo. Amara olhou para ele, surpreendida. Era a primeira vez que alguém na agência reconhecia abertamente a injustiça. Um pequeno sorriso cansado brotou-lhe nos lábios. Obrigada, Rui. Significa muito. A partir desse dia, uma amizade discreta começou a florescer. Partilhavam cafés rápidos, desabafos cautelosos. Rui contou-lhe que outros já tinham sofrido com o feitio difícil de Beatriz, mas nunca com a mesma intensidade, nunca com aquele subtexto que ambos sabiam ser racial. Ela parece ter algo pessoal contra ti, disse ele um dia, a ingenuidade a dar lugar a uma indignação crescente. Amara suspirou. Talvez seja a minha cor, Rui. Talvez seja mais fácil para ela diminuir alguém que ela acha que não tem voz para responder. Mas tu tens, ele disse, com uma convicção que aqueceu o coração de Amara. Só precisas de encontrar a forma certa de a usar. A oportunidade, ou talvez o catalisador final, surgiu com o projeto Alma Lusa. Era a maior conta que a Publi Criativa tinha conquistado nos últimos anos. Uma campanha ambiciosa para promover uma nova marca de produtos portugueses de luxo, desde azeites e vinhos a cerâmicas e têxteis no mercado internacional. O cliente era exigente, o orçamento generoso e a visibilidade seria imensa. Beatriz, claro, assumiu a liderança do projeto, os olhos a brilhar com a perspectiva de mais um prémio para a sua estante já atafolhada. Amara, apesar de saber que seria marginalizada, não conseguia evitar que as ideias borbulhassem. Via a Alma Lusa não como uma montra de clichês gastos, mas como uma oportunidade de mostrar a verdadeira diversidade e riqueza da cultura portuguesa, incluindo as suas profundas ligações com a África e o Brasil. Rabiscou conceitos que celebravam os padrões dos lenços de Viana e das capulanas moçambicanas, a melancolia do fado e a energia contagiante do funaná, a sofisticação do design contemporâneo português e a sabedoria ancestral dos artesãos. Como era procedimento, partilhou alguns dos seus esboços e ideias iniciais com Beatriz numa das primeiras reuniões de equipa sobre o projeto. Beatriz folheou os cadernos de Amara com um ar entediado. Muito identitário, Amara. Demasiado de nicho. O cliente procura algo sofisticado, global, menos folclore. O desdém na sua voz era palpável. Semanas mais tarde, Amara trabalhava até tarde, finalizando um pequeno projeto que Beatriz lhe tinha atirado à última da hora com um prazo impossível. O escritório estava silencioso, apenas o zumbido dos computadores e o som distante do trânsito na Avenida da Liberdade. Por acaso, ao procurar um ficheiro de referência antigo no servidor partilhado da agência, clicou numa pasta com o nome Alma Lusa, conceitos finais BV. A curiosidade foi mais forte. A pasta não estava protegida por senha. O que viu fê-la prender a respiração. Eram as suas ideias. As suas. Os seus conceitos, os seus esquemas de cores, até mesmo frases que ela tinha esboçado, tudo ali polido, reembalado e assinado por Beatriz Vasconcelos. Havia também uma subpasta chamada Comms Internas, e lá um e-mail trocado entre Beatriz e o diretor de marketing da agência, onde Beatriz se referia a Amara como a nossa estagiária exótica, e comentava que, felizmente, até as mais verdinhas têm uma ou duas ideias aproveitáveis, se soubermos onde procurar. Havia também uma subpasta chamada Comms Internas, e lá um e-mail trocado entre Beatriz e o diretor de marketing da agência, onde Beatriz se referia a Amara como a nossa estagiária exótica, e comentava que, felizmente, até as mais verdinhas têm uma ou duas ideias aproveitáveis.
A frase seguinte era um comentário abertamente racista sobre a lentidão natural de Amara para compreender conceitos verdadeiramente europeus. A sala pareceu girar. Uma náusea fria subiu-lhe pela garganta. Era a prova. A prova irrefutável, brutal, do plágio e do racismo nojento de Beatriz. Lágrimas de raiva e humilhação picaram-lhe os olhos, mas ela não chorou. Em vez disso, uma calma gelada tomou conta dela. Uma clareza cortante. Copiou os ficheiros para uma pendrive escondida na sua mala. Na manhã seguinte mostrou tudo a Rui. Ele empalideceu. Isto é horrível, Amara. Tens de mostrar isto ao Sr. Antunes. Amara abanou a cabeça. Ele não vai acreditar em mim sem mais. Ou vai abafar o caso. Beatriz é uma vaca sagrada aqui. Não, Rui. Tem de ser de outra forma. Tem de ser público. Tem de ser inegável. E foi ali, no pequeno café da esquina onde partilhavam os seus desabafos, que o plano começou a tomar forma. Amara era uma maga da tecnologia, uma geek orgulhosa por detrás da sua fachada artística. Se Beatriz queria usar as suas ideias, então Amara usaria a sua própria mestria digital para garantir que a verdade viesse ao de cima, no momento mais impactante possível. Rui, inicialmente hesitante com a audácia do plano, acabou por ser contagiado pela determinação de Amara. Eu ajudo-te, disse ele, a voz firme pela primeira vez. Ela não pode continuar a fazer isto. A apresentação final da campanha Alma Lusa estava marcada para uma terça-feira à tarde. A maior sala de conferências da Publi Criativa fervilhava. O cliente, um consórcio de investidores liderado por um empresário de renome Rodrigo Sampaio, estava presente com toda a sua comitiva. O Sr. Antunes, diretor-geral da agência, roía as unhas discretamente. E Beatriz Vasconcelos, no centro de todas as atenções, irradiava confiança, vestida num elegante tailleur cor de marfim. Amara, a pedido generoso de Beatriz, estava ao computador responsável por passar os slides. Para garantir que a parte técnica corre sem falhas, querida, dissera Beatriz com um sorriso que não enganava ninguém. A apresentação começou. Beatriz era uma oradora exímia. A sua voz modulada e persuasiva tecia uma narrativa encantadora sobre a essência da alma portuguesa, usando as imagens e os slogans que Amara reconhecia como seus. Amara sentia o coração a bater descontroladamente contra as costelas, mas as suas mãos no teclado estavam firmes. Rui, sentado discretamente no fundo da sala, deu-lhe um quase imperceptível aceno de cabeça. Era agora ou nunca. Beatriz chegou ao clímax da sua apresentação, o momento de revelar o conceito visual principal da campanha. E agora, senhoras e senhores, anunciou ela com um floreio dramático, o coração da alma lusa. Amara respirou fundo e pressionou a sequência de teclas que tinha ensaiado mentalmente centenas de vezes. No enorme ecrã atrás de Beatriz, em vez do logótipo brilhante da alma lusa, surgiu um slide diferente. Simples. Fundo branco, letras pretas. Era o texto do e-mail de Beatriz para o diretor de marketing, com o comentário sobre a nossa estagiária exótica e a sua lentidão natural. Um murmúrio percorreu a sala. Beatriz estacou a meio de um gesto. Olhou para o ecrã, confusa. Deve haver algum engano técnico, gaguejou, forçando um sorriso. Amara, pode verificar, por favor? Mas antes que Amara pudesse verificar, o slide mudou. Agora eram duas colunas, lado a lado. À esquerda, um dos esboços originais de Amara digitalizado com a sua assinatura e a data. À direita, o slide oficial da campanha de Beatriz, quase idêntico. O título por cima original versus a apresentação. O murmúrio transformou-se num burburinho chocado. O rosto de Beatriz passou de confuso a lívido. Isto é um absurdo, uma sabotagem. Novo slide. Outro e-mail de Beatriz, desta vez um interno para a sua assistente, a dar instruções para adaptar discretamente as ideias da Oliveira. Ela nem vai notar. D. Rodrigo Sampaio, o cliente, levantou-se, a cara fechada. O que significa isto, Sr. Vasconcelos? Beatriz abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Os seus olhos dardejavam entre o ecrã, Amara e o Sr. Antunes, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Amara, com uma calma que nem ela sabia que possuía, fez o slide final aparecer. Era apenas uma frase, citada de uma das conversas que Beatriz tivera perto da copa e que um microfone esquecido de uma gravação de teste para um podcast da agência tinha captado. Rui tinha feito a descoberta dias antes. Sinceramente, não sei por que contratamos esta gente. Só servem para trabalhos menores e para nos dar dores de cabeça com as suas sensibilidades. O silêncio na sala era agora pesado, opressor. A frase, descontextualizada do seu áudio original, mas brutalmente clara na sua intenção, pairava no ar como um veneno.
Beatriz Vasconcelos, a rainha da publi criativa, cambaleou ligeiramente. O seu império de arrogância e preconceito desmoronava-se em direto, projetado a cores para uma plateia horrorizada. O caos que seguiu foi controlado, mas implacável. O Sr. Antunes, pálido mas decidido, encerrou a reunião abruptamente, pedindo as mais sinceras desculpas a D. Rodrigo Sampaio e à sua equipa, garantindo que a situação seria investigada com a máxima seriedade. Beatriz foi escoltada para fora da sala por um segurança, já não uma diretora temida, mas uma figura diminuída, a murmurar ameaças incoerentes. Nos dias seguintes, a publi criativa moveu-se com uma rapidez invulgar. A investigação interna, alimentada pelas provas digitais irrefutáveis que Amara formalmente apresentou, foi breve. Beatriz Vasconcelos foi despedida com justa causa, por plágio grosseiro e conduta discriminatória grave. A notícia, como era de esperar no pequeno mundo da publicidade lisboeta, espalhou-se como um rastilho de pólvora, manchando para sempre a reputação imaculada que Beatriz tanto prezara. Amara foi chamada ao gabinete do Sr. Antunes. Esperava, na melhor das hipóteses, um agradecimento relutante e, na pior, alguma forma de represália por ter exposto as entranhas podres da agência. Em vez disso, encontrou um homem visivelmente abalado, mas genuinamente arrependido. Amara, começou ele, a voz embargada. Não há palavras para descrever o quão lamentável foi o que a Beatriz lhe fez passar e o quão negligentes fomos em não perceber antes. Em nome de toda a publi criativa, peço-lhe as nossas mais sinceras desculpas. Amara ouviu, o coração ainda a bater de forma irregular, um misto de alívio e exaustão a percorrer-lhe o corpo. O seu talento é inquestionável, continuou o Sr. Antunes, e a sua coragem também. A campanha Alma Lusa é, na sua essência, sua, e queremos que seja você a liderá-la daqui para a frente como diretora criativa associada neste projeto. Ofereceu-lhe uma promoção e um aumento salarial substancial. Amara aceitou, não por triunfo sobre Beatriz, mas por si mesma. Pelo direito de ver o seu trabalho reconhecido, a sua voz ouvida. Rui foi discretamente elogiado pela sua integridade e recebeu um pequeno bônus. A atmosfera na publi criativa mudou. Havia um desconforto inicial, mas também um respeito renovado por Amara. Ela não se tornou uma heroína da noite para o dia, nem queria sê-lo. Continuou a ser a mesma Amara, talentosa, observadora, mas agora com uma nova camada de confiança, uma certeza tranquila de que a sua voz importava. Começou a introduzir, subtilmente, mais diversidade nas campanhas, a defender perspectivas que antes eram ignoradas. Os seus lenços coloridos pareciam brilhar